Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Nara. Vou comentar alguns pontos aqui do Barroco. Peço que vocês procurem um arquivo que fala sobre arte colonial e barroco, que foi lançado já há algumas semanas. A gente fez uma atividade avaliativa e nessa atividade avaliativa foi explorada apenas a arte colonial. Então, o barroco é uma continuação dessa arte colonial. E eu peço que agora a gente vai entrar aqui no barroco, né? Tem o barroco brasileiro, mas vai ficar para um segundo momento. É muita coisa. Bem, esse meme é um meme do Arte Depressão que representa e resume as características principais do barroco. Embora a gente vai ver aqui nesse pequeno áudio, né, ouvir com esse áudio, ou ver nesse vídeo, dependendo de como você esteja acessando, você vai ver algumas características que não vão ser necessariamente dramáticas. Então, aqui resume bem a característica do barroco italiano, que foi o barroco mais forte. Então, a gente vai ter as características do barroco, né, como exagero, dramatismo e alguns contrastes, né, utilizando luz e sombra para reforçar os contrastes emocionais. Estou voltando aqui, página 125. No Brasil, a gente vai ter as confrarias, as irmandades, né, como um meio de expandir essa fé cristã. Então, na Bahia, por exemplo, a gente vai ter as ordens franciscanas, as ordens dos beneditinos, sempre com esse intuito, né, de expandir mesmo a fé. O Voltaire ele costumava dizer que nenhuma outra religião era tão fervorosa com relação à fé quanto os cristãos. Então, você não via você não vê pessoas atreladas ao taoísmo difundindo a fé. Você vê isso presentemente com os cristãos. Bem, o estilo barroco ele vai fazer uma revisitação. Apesar do forte dele ser voltado para a fé, para a religião, né, vai ter um lance aí do catolicismo, tanto comprovando quanto negando, a gente vai ter algumas características da arquitetura barroca. Então, um dos pontos principais quando a gente olha para uma arquitetura barroca é a presença de ornamentos, né? E ressaltando uma característica de grandeza. A gente vai ver uma presença aqui dessa... vocês estão vendo ali no topo, né? O formato de uma cuia. Essa é uma cúpula. Então, a gente vai ver isso muito em algumas arquiteturas influenciadas da arquitetura barroca. Isso vem como uma herança lá da Roma Antiga. Então, eles vão utilizar dentro da arquitetura uma revisitação das formas clássicas, tanto da Grécia, muito da diagonal. Olha aqui o corpo dele como é que está. O corpo dele não está nem na horizontal nem na vertical, ele está em diagonal. E os cavalos também, a pata do cavalo levantada reforça uma certa ação, né? Como se ele fosse pisotear o Paulo. Meu Deus, quase que não sai. Então a gente vai ter a presença de sombras projetadas, né? O realismo é uma característica muito marcante, o movimento principalmente, e a emoção. A escultura não vai ficar para trás, então a escultura vai reforçar novamente as mesmas características, só que agora com um certo exagero. Aqui, essa obra ela é baseada na visão que a Freira Teresa teve dentro, né, de um dos momentos de oração. A Freira Teresa, ela vai ter uma visão de um anjo. Ela vai estar nas orações e o anjo vai descer até ela. E aí o Bernini vai receber a encomenda para essa freira vai morrer e vão ser atrelados alguns milagres a ela. Então o Bernini vai receber essa incumbência de reforçar a fé através das esculturas. Então a gente percebe que tem um certo movimento aqui nessa roupa, tudo feito de mármore aqui. Tudo isso vai ser voltado para reforçar um cenário teatral. Percebe a expressão no rosto do anjo e a expressão no rosto da Teresa.
Isso gerou até uma polêmica na época. Quem fez a encomenda não quis ficar, porque, né, segundo boatos, contam, achou indecente o rosto da freira. E, né, Bernini, ele, não sei se tinha semelhança com o Caravaggio. Caravaggio é um dos nomes do barroco, mas o Caravaggio costumava pegar as pessoas que ele utilizava como referência, né, pegava pessoas que ele encontrava no bar, e aí ele, né, reproduzia isso dando um certo fundo bíblico. Característica da escultura: roupas excessivas e um drama excessivo. Então a gente vai ter aí uma das características principais, essa presença de movimento. Roupa, né, parece até ser uma roupa de verdade, mas não é. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que cada um desses elementos está expressando uma coisa diferente, não tem uma certa harmonia ali no que eles estão sentindo naquele momento. Então, cada um está expressando uma emoção. A emoção é a palavra-chave quando se fala de barroco. Então, a gente tem um jogo de luz, tem um jogo de perspectiva também e posições. E aí a gente vai ver aqui, né, uma análise mais aprofundada das meninas do Velázquez, a presença de uma ilusão aí, né? Ele vai criar uma ilusão de espaço. Então você percebe uma profundidade nessa obra dele. Então não é só que no primeiro plano a gente tem o cachorro e tem a meninazinha que parece que está com as mãos em prece, e aí no segundo plano a gente tem o próprio pintor se retratando ali, e mais ao fundo alguém olhando a cena. Então a gente tem vários elementos aí que criam uma ideia de uma ilusão de espaço. E o Velázquez, ele geralmente vai fazer isso, né? Vez ou outra ele vai se incluir na própria pintura, reforçando essa característica da pintura do Velázquez. Não é nobreza, não é religião, já é o povo. Então, o momento que a Holanda estava passando era um momento de lutas sociais, reivindicação de direitos. E isso vai ser refletido também na pintura, que é uma pintura do Vermeer, de 1658, representando uma empregada preparando o café da manhã dos empregadores. Então, os temas do barroco e holandês estão ligados àquilo que refletem o orgulho da nação e ressaltam bem, às vezes, alguns pontos da cultura burguesa. Aqui no Brasil, a gente vai aprofundar na próxima aula, a gente vai ver uma pintura aqui do Manuel da Costa Taíde. Já percebe que tem uma diferença, não como retratando a pintura burguesa nem o povo. Mas essa pintura, ela retrata o quê? Tem um fundo religioso aí. E a gente percebe que nesse fundo religioso, né, os personagens, eles não são brancos, eles são pardos. A gente vai aprofundar isso só na próxima aula. Então aprecie aí uma das pinturas da Santa Ceia do Manuel da Ataíde. A música. O que a gente tem a falar da música? Eu vou voltar um pouco a memória de vocês, me entalei aqui um pouquinho. A gente vai ver uma presença da música barroca sutilmente nos desenhos animados. A gente vai ver, tem uma cena onde é um personagem do Tom e Jerry, onde eles estão tocando, na verdade o Tom está tocando uma música que é uma música barroca. Então, se vou colocar a sugestão do link aqui no material, e peço que vocês escutem para vocês perceberem a diferença. Então, é uma música que ela tem uma certa emoção, tem um improviso nessa música também, e ela tem um caráter meio sombrio, uma característica. Isso, né, reforçando a presença, o contraste de luz e sombra que estava presente na pintura e estava presente na escultura. Então, a obra barroca, ela vem para fazer algumas divisões, entre elas as notas musicais, né, que vai ser a partir do barroco, que vai ser destrinchado dó, ré, mi, fá, sol, e os instrumentos musicais que vão estar presentes, né? A gente vai ter também a organização de como essas músicas vão estar presentes, esses instrumentos que vai ter a diferença entre concerto, sinfonia e ópera. O concerto geralmente tem a presença de um solista, uma pessoa que em um determinado momento da peça tem um certo destaque. E a sinfonia não. Todos estão ali sem a presença de um solista específico, mas todos tocam a mesma.
Bem, o que a gente tem para ressaltar da música barroca? Vocês leiam com atenção cada ponto desse slide. Eu vou somente ressaltar o virtuosismo, que era uma característica presente no barroco que dava um aspecto de dom. Então, se o barroco foi um período que estava atrelado nesse conflito da igreja, então nada melhor do que colocar como se isso fosse um dom, ou, quando não, uma conversa com o próprio Deus. Vai ser dessa época aí que vai ser pensado dentro da música. E aí a gente vai ter dois momentos. A gente vai ter essa música mais religiosa, mais sagrada, e vai ter uma música mais profana, que vai ter um quê de ópera, né? Que vai ser um quê de ópera, não, que vai ser a ópera. Então a ópera ela vai misturar música, vai misturar dança e vai misturar teatro. Então ela vai misturar elementos que seriam considerados uma afronta na época que ela surgiu. Então vai gerar algumas polêmicas aí a própria ópera. Tem outros estilos também que vão surgir, que vai ser os corais, né? Vai ser a cantata, a fuga. A fuga a gente vai ver muito nos desenhos animados. Então, Tom e Jerry a gente vai ver isso bastante. Quando o Tom tentava perseguir o Jerry, vai ter um vídeo também que vai ficar evidente isso, né? Aqui chamado de sonata. Vou colocar todas as indicações aqui. Aqui são alguns instrumentos musicais do barroco: o cravo, o cello, e o órgão. E aqui um pouquinho sobre a ópera, né? O balé também vai surgir nessa época. Vai ser também uma expansão das salas de teatro, as salas de óperas, a união entre texto e música. A gente vai ter também o teatro. E o teatro ele vai surgir como um reflexo, na verdade, um paradoxo, né, dessas diferentes realidades. Acho que talvez vocês não tenham ouvido falar de Hamlet, mas Hamlet é uma peça do Shakespeare que fala de um confronto, que existe um confronto ali entre o personagem e o seu próprio pai. E aqui na Vida é um Sonho também há um confronto, onde um homem, aqui é um trecho para vocês lerem com mais calma, vocês podem pausar, que é um momento em que ele questiona algumas coisas, né? Que boa nova, é rouco o próprio corpo que graça na fatídica chegada do rei à minha casa. Vinde, espíritos, tirai meu sexo e não dai meus pés até a coroa. Então a gente vê nesse pequeno trecho o homem ele questionando algumas coisas da sua própria vida e não se sentindo digno de algumas coisas. Então, no teatro barroco, o homem é levado a avaliar algumas coisas dos seus valores espirituais e questionar até a sua vida terrena. A gente vai ter alguns nomes também desse período aí, né, de transição, e do período barroco: Gil Vicente, Voltaire, Cornélio, e o principal nome, o Caldeirão de la Barca. Esses três períodos que eu falei estão dentro, eles não são bem encaixados como barroco, eles são encaixados em outras vertentes. Mas aqui temos algumas características principais do barroco: conflito entre material e espiritual, o teatro sagrado e o profano, e o excesso de metáforas, bem questionando a liberdade religiosa. Gente, ficamos por aqui. Façam um resumo, revejam, ouçam, né? Também vejam esse slide, quem está apenas ouvindo o áudio, para você reforçar algumas coisas, certo? E é isso. O estudo ele não tem outra forma dele se aprofundar se não for pela repetição. Obrigada. Qualquer dúvida, estamos por aqui e possivelmente estarei marcando uma aula online no nosso próximo encontro.